Ontem, no final do dia, o clube mexicano sinalizou com a possibilidade de voltar a conversar. Porque, obviamente, é pegar esse valor agora e depois ver o que vai acontecer, do que saber que se o Corinthians não puder pagar até segunda-feira, ele não vai pagar, Pipo. Porque como ele vai esperar a próxima janela de contratação? Aí vai pegar esse dinheiro que tem para pagar 70% e vai fazer outra coisa, vai pagar outra dívida. Então, um representante deu uma sondada, veja bem, não dá para aumentar um pouquinho, vamos tentar fazer um negócio. Então, o prazo para o Corinthians agora fazer esse negócio é hoje. Porque se o Corinthians fizesse depósito hoje, o transfer ban cair na segunda-feira, essas duas negociações que o Corinthians gostaria de fazer para agradar o Dorival Júnior poderiam ser feitas. O que o Corinthians não vai fazer é pagar na terça, por exemplo, ou na quarta, porque aí esse dinheiro pode ser empregado em outras coisas. Me garantiu o presidente, ao eu perguntar sobre o assunto, que ele não vai empenhar nenhum dinheiro que faça o salário do Corinthians no dia 5 ficar atrasado. Ele falou: prefiro pagar as pessoas, pagar os salários do clube do que ficar com do que deixar cair o transfer ban. Então, segundo ele, eventualmente, se tiver que pagar, a conversa sobre o transfer ban foi com outra pessoa, quem cuida das finanças do Corinthians, mas ele disse que não vai trocar uma coisa por outra, porque ele prefere pagar os salários. Então, a situação hoje é a seguinte: se o Santos Laguna voltar atrás e aceitar esses primeiros 70% da dívida paga hoje e o resto parcelado, o Corinthians vai fazer o depósito e na segunda-feira esse transfer ban poderia ser cancelado. Outra coisa que eu perguntei aí textualmente para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, foi sobre a situação do Fabinho Soldado. Há muita especulação sobre a situação dele, já era assim quando ele assumiu interinamente. Depois, quando o Augusto Melo foi afastado, e agora, quando ele foi eleito, ele disse, na coletiva de imprensa dele, a primeira, que o Fabinho Soldado estava mantido. Ele falou o nome do Fabinho Soldado textualmente, mas ainda assim seguem algumas especulações, e eu até li uma possibilidade de trocar o cargo, né? Trocar o Fabinho Soldado pelo Paulinho, ex-jogador do Corinthians, que está no Mirassol. E ele me respondeu, abre aspas, não é verdade, eu mantenho a palavra do que eu disse na coletiva de imprensa, que o Fabinho Soldado é uma pessoa da minha confiança. Segundo o Osmar, agora fecha aspas, agora é a minha apuração. Eu sei que o Osmar Stabile conheceu o Fabinho Soldado anteontem, eu conheço o Fabinho Soldado mais tempo que ele, porque o Augusto Melo não deixava ninguém participar da sua gestão, os vice-presidentes eram completamente afastados, nem no Corinthians eles estavam indo. Então, é uma relação muito nova, e que, pelo que eu estou entendendo, aos poucos o Fabinho Soldado está ganhando a confiança dessa diretoria, porque há uma necessidade, sempre quando tem um novo presidente, um novo diretor, de colocar pessoas da sua confiança. E seria, entre aspas, natural, né? Nada no futebol é muito, entre aspas, natural, que o presidente do Corinthians colocasse um diretor de futebol que fosse da sua confiança e não escolhido por um presidente com quem ele brigou, né? Normalmente acontece isso, você não mantém lá, não há um funcionário que você não possa ter confiança. Mas pelo que eu entendi, ele começou a gostar está aprendendo a conhecer e está gostando do trabalho do Fabinho Soldado, e conta a favor do Fabinho Soldado o fato dos jogadores gostarem bastante dele, Pipo. Até porque, Marília, nas últimas vezes em que eu conversei com gente do Corinthians, né, e uma coisa que ficou assim muito evidente é que há um bom relacionamento entre o Fabinho Soldado e a comissão técnica do Corinthians. E veja, se o transfer ban for mantido, qualquer que seja o diretor de futebol agora, ele ficaria muito de mãos atadas, né? Porque, primeiro, ele não poderia ir para o mercado para tentar reforçar o time, teria que seguir com esse time mesmo. Segundo, ele teria que, a função dele, o trabalho dele, seria limitado aí às questões lá do dia a dia, enfim, questões naturais aí de alguém, de um executivo de futebol, com seus jogadores, com seu grupo de comissão técnica, mas sem a possibilidade, por exemplo, de ir para o mercado para tentar qualquer coisa. Até porque quando o transfer ban... É um trabalho mais interno, né? Pelo que eu entendi... Exatamente. É um trabalho interno. Inclusive, há uma prioridade pedida pelo Stabile de que o Fabinho Soldado assuma uma interlocução muito mais forte com a base. E não só pelo que você tem falado do Gui Negão e do Kaique,
mas porque a base do Corinthians é um câncer há muitos anos, né? Vários diretores passaram por ali, tem as questões dos contratos, quantos foram contratados. A gestão Augusto Melo contratou mais jogador para a base do que dias de mandato, se você for fazer a conta, entendeu, Piper? Uma coisa inacreditável, meses de mandato, quero dizer. E aí, segundo, eu sei que muitos jogadores foram mandados, muitos contratos foram rompidos, né, da base, e há uma preocupação. O Corinthians tentou contratar até o João Paulo Sampaio, que é um grande referência no assunto, que é o diretor do Palmeiras lá atrás, e é uma preocupação para que a base seja o legado desses 14 meses ou 16 meses de gestão Osmar Stabile. Então, vários contratos foram reformados, o próprio foi anunciada o aumento do contrato do Quinegão. Então, assim, é um comecinho. O Corinthians acabou de perder um jogador também para o Bahia. Não é que está resolvido todos os problemas, mas pelo que eu entendi, a prioridade do Stabile é fazer com que o Fabinho Soldado, que é profissional, assuma uma coisa que no Corinthians sempre foi de carteirinha e não à toa está no atoleiro. E até porque a base do Corinthians, ela historicamente forneceu muito mais do que do Palmeiras. Isso se inverteu agora com o João Paulo Sampaio. É mais fácil tirar do Palmeiras o Abel do que o Sampaio hoje. Agora, em relação ao Paulinho, eu encontrei o Paulinho num bar aqui em São Paulo. Isso, Pipo, você no bar? Não é possível. Então, fui alguns meses, eu fui lá tomar um suco. Aí encontrei o Paulinho lá e tal. E aí, Paulinho, tudo bem? Tudo bem? Bom, o Paulinho estava muito contente com o trabalho dele em Mirassol. E é óbvio que para um profissional que está se iniciando numa outra atividade agora e com muito sucesso, porque, veja, quando começou o campeonato, o Mirassol era daqueles que já estreavam com o carimbo de voltarei para a Série B em 26, né? Já estreou com a passagem de volta. E a gente hoje já fala de um Mirassol que luta até por vaga na próxima Libertadores. Então, o trabalho do Paulinho até aqui ele é muito bem sucedido e, obviamente, Paulinho vai querer ao menos terminar a atual temporada. Uma temporada que já pode ser de uma estreia consagradora, né? Então, até pegaria mal e tal largar esse trabalho no meio, né? Num momento tão exitoso aí para o Mirassol, e migrar para o Corinthians, um clube, né, que vive tamanha instabilidade, tendo, inclusive, pela frente essa questão do transfer ban. Imagina você se transferir para um clube para ser o executivo de um futebol que não pode ir para o mercado. Então existe essa preocupação. Eu tentei entender ali no jurídico do Corinthians como é que está acontecendo essa transformação dos contratos, que foi uma situação que virou, segundo me contaram, uma urgência do presidente. O presidente não me falou isso, mas o departamento assumiu como uma urgência do presidente. Caiu muito mal a perda do jogador para o Bahia, e aí foi consultado um especialista em contratos, e alguns contratos estão sendo modificados. Eu sempre falo aqui, a Lei Pelé tem 26 anos, e os clubes não aprenderam a se defender da questão da multa contratual dos jogadores jovens. É muito difícil mesmo você apostar num salário alto para um menino de 16 anos, para quando ele tem 20, você não perdê-lo por uma multa muito pequena. E essa equação nunca foi equilibrada à toa. Não à toa, de lá para cá, o que o Brasil mais forma é empresário, e não jogador. Os empresários cada vez mais ricos e os clubes cada vez mais pobres. Então, essa formação de jogador, que o salário precisa, para multa internacional e nacional, ela é proporcional ao salário. Então, não adianta falar assim, mas vendeu por pouco. Então, para vender por muito, o salário tem que ser alto. É uma conta difícil de ser feita. Então, agora estão indo atrás de um especialista em contratos, por metas, também na base, para que possa contratar por pouco e esse salário vá aumentando à medida que esses garotos mais jovens vão passando do sub-15 para o 17, do 17 para o 20, para que os clubes estejam minimamente protegidos. No caso dos clubes mal geridos, então, é zero protegido, né, Pio?